Seja bem-vindo ao canal Tudo Violão, eu sou o Ellison, já vou pedindo desculpa por essa minha voz rouca, tô meio gripado já faz uns dias, mas hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco diferente, sobre criatividade. Esses dias eu tava me lembrando de quando eu era criança, que eu tinha umas ideias diferentes sobre algumas coisas. Por exemplo, eu olhava para um videocassete, e talvez algumas pessoas não saibam o que é um videocassete, mas é um toca-fitas que a gente usava para assistir filme. Era nosso Netflix daquela época. Eu olhava para aquele videocassete e ficava pensando na loja que vendia videocassete. Eu achava que era uma loja que vendia só videocassete, e para vender só videocassete, aquela loja precisaria ter muito videocassete. Ou seja, precisaria que o balcão fosse feito de videocassete, as colunas feitas de videocassete, tudo naquela loja era feita de videocassete, as paredes de videocassete. E aí eu pensava isso para todos os eletrônicos praticamente, para uma televisão. Eu achava que a loja de televisão teria televisões nas paredes todas, nos balcões, em todo lugar que você olhasse teria televisão. Imaginando, parece um absurdo, parece um pensamento bobo de criança, mas o que me fez lembrar disso foi quando eu passei na frente dessa loja de tintas, e aquilo me lembrou muito de como era o meu pensamento quando criança. E isso me fez refletir de que nem tudo o que a gente pensa que parece fora do padrão necessariamente é um absurdo e necessariamente é descartável. Talvez você só esteja literalmente pensando fora da caixa. E se for parar para pensar, todos os grandes pensadores, as maiores coisas que foram realizadas no mundo foram pensadas fora da caixa. Foram inicialmente vistas como um absurdo. E eu também percebi que isso faz total sentido na música. Porque quando a gente vai tentar criar algo novo, a gente sempre traz na memória o quê? Campo harmônico, escalas, padrões harmônicos, padrões melódicos, cadências, e a gente acaba esquecendo que a música, veio antes disso tudo, e a gente tem total liberdade de fugir da regra. Um exemplo muito grande disso que me veio à memória também, pensando nisso, é da escala de blues, A escala de blues, ela é a variação de uma escala maior, teoricamente, onde você acrescenta uma nota, que a gente chama de blue note. Se você parar para pensar na pessoa que criou aquilo, ela olhando para a escala maior e pensando, não, eu não posso colocar uma nota aqui, eu já tenho uma escala maior aqui, eu já tenho uma escala aqui, eu não posso acrescentar nada, eu preciso criar algo dentro desse padrão aqui, dentro desse limite, dentro desse cercadinho, eu não posso fugir, senão vai soar estranho. O ritmo blues, ele não foi pensado dessa forma, isso tem origens muito antes, da teoria. Aí é que está a grande sacada, A música, ela vem antes da teoria. As escalas, os campos harmônicos, eles só existem de forma didática para nos mostrar como a música acontece. Mas a gente não pode usar isso único e exclusivamente para ser o nosso padrão, para ser a nossa base para tudo que a gente faz. Talvez a gente tenha que voltar um pouco, olhar um pouco como um olhar de criança, que ela não tá nem aí para padrões, que ela não tá aí para regras chatas e ela cria conforme ela quiser. Ou a gente tem que tentar tocar como alguém que não sabe tocar. Como eu também lembrei de um episódio de quando eu estava no ensino médio e uma professora sugeriu que fossem feitos trabalhos sobre uma lei que estava sendo discutida na época, sobre desarmamento. E aí eu me juntei com mais dois amigos que também tocavam violão e a gente decidiu criar uma música para esse trabalho, para apresentar esse trabalho na frente da turma, E aí tinha um desses amigos que já tocava um pouco mais de tempo e eu e meu outro amigo, a gente tinha zero experiência com violão, a gente sabia tocar os acordes e só. E aí como é que a gente vai criar alguma coisa se a gente ainda não sabe? E aí começamos, E aí o trabalho foi feito em duas partes. A primeira parte foi feita pelo colega que sabia um pouco mais de tocar. Ele criou uma sequência clássica aqui de tom de si menor. Milhares de músicas foram feitas através dessa harmonia. E aí ele encaixou a parte dele da música nessa harmonia aqui. Quando chegou na parte de eu e meu amigo criarmos mais uma parte harmônica, como a gente não sabia nada, a gente criou o que a gente achava que ficava legal. E aí o que aconteceu? Colocamos aqui um Ré menor,
Lá bemol, Ré menor e um Lá sustenido. Olhando hoje para isso que a gente criou, eu não consigo entender, né? Teoricamente eu não conseguiria explicar aqui, talvez alguém pudesse explicar dizendo que eu fiz uma transposição de tom para o tom de Ré menor, né? Mas não teria como explicar esse Lá bemol aqui, né? Não sei se seria um dominante, um empréstimo modal, mas ele é muito estranho, ele dá essa tensão aqui, mas essa tensão ela não foi também pensada como intenção de dar uma tensão, mas ela causou aos nossos ouvidos, e como era um tema delicado, a gente achou que esse peso, essa coisa estranha tinha combinado. Mas de onde a gente tirou? Da tentativa e erro, a gente foi tocando coisas aleatórias. E aí depois desse Lá bemol que voltava para o Si menor. É algo totalmente fora do padrão. Se eu fosse apresentar hoje, se eu fosse criar uma música hoje, eu jamais criaria algo tão ousado, algo tão diferente como isso. Mas isso aí é que tá. Por que a gente parou de ser ousado? Por que a gente parou de ter essa mentalidade que quebra regras, né? Será que a gente não está olhando para o nosso redor e tentando só reproduzir o que a gente já ouve? Claro que nesse caso ficaria um pouco também difícil a questão melódica, né, de encaixar uma melodia nessa harmonia. Com a nossa capacidade técnica eu tenho certeza que a gente não conseguiu, provavelmente a gente cantou desafinado. Naquela época era um trabalho em grupo, então não tinha essa preocupação em ser afinado. A gente precisava passar uma ideia e queria trazer o violão. E foi isso que a gente fez. Mas olhando assim para um panorama geral, que eu vejo que muitas vezes a música atual tem se tornado bastante repetitiva, talvez por isso, por se ter muita criação de coisas que não tem tanta ousadia. A maioria dos criadores de música, assim, dos músicos e artistas, eles têm criado, na maioria das vezes, mais do mesmo, né? Tanto na criação da composição da música, né, da letra da música, quanto da composição harmônica e melódica. A gente vê que os acordes quase sempre se repetem, os acordes não usam muitas tensões, não mudam muito, não variam tanto, com poucas exceções, né, onde a gente vê alguém já partindo para o groove, que aí já é um estilo que ele pede um pouco mais dessa ousadia, dessa brincadeira com os acordes. Mas no que a gente fala de pop rock e no famoso worship, que tanto é tocado entre as igrejas, a gente vê essa repetição, e muitas vezes eu também, né, quando eu estou criando alguma coisa nova, eu acabo preso dentro daquele cercadinho de 7 acordes do campo harmônico e fico pensando, como que eu saio daqui? Por que eu perdi essa ousadia que eu tinha lá no começo? Por que eu não tento simplesmente fugir da caixa, fugir desse cercadinho, fugir dessas regras e colocar algo que ninguém colocaria aqui? Eu lembro de um corte que eu até publiquei no meu Instagram há um tempo atrás, que é uma entrevista do Lô Borges. É um corte, na verdade, dele falando numa entrevista com o Nelson Faria, que o Nelson Faria traz uma composição dele que é muito elogiada em muitas escolas de música por ser a música que mais tem empréstimos modais, ou o melhor exemplo de música onde é aplicado o empréstimo modal. E a surpresa é que o Lô Borges responde assim: mas a minha intenção não foi criar isso, a minha intenção foi simplesmente criar música, né? Então ele não, como ele estava criando, ele não ficou pensando, eu vou ver o empréstimo modal aqui para colocar exatamente aqui, ou esse ali. Então ele simplesmente foi sendo guiado pela música, não pela regra. E aí ele acabou criando uma obra magnífica, mas que até é estudada, né, por pessoas mais eruditas, mas sem essa intenção, sem ter a primazia da teoria, tendo como intenção principal no seu coração simplesmente criar algo novo, criar algo de qualidade, criar algo diferente. E aí ele conseguiu agradar tanto a pessoas técnicas quanto a pessoas que simplesmente querem ouvir uma boa música, mas não entendem nada de música. E hoje, com essa invasão de música criada por inteligência artificial,
se a gente não tiver essa delicadeza, se a gente não tiver esse cuidado, esse amor pela música, a gente vai ser simplesmente substituído por máquinas que elas sim conseguem criar mais do mesmo, sem criar algo diferente. Elas sim conseguem seguir regras, elas se adaptam a padrões muito rapidamente e repetem esses padrões com muita facilidade. Mas nós, como músicos, como criadores, como adoradores de Deus, nós precisamos buscar essa criatividade que está lá escondida na nossa criança, lá escondida naquela iniciante, naquele aprendiz que não sabia nada de teoria. Então, fica aí essa reflexão nesse vídeo um pouco diferente, mas para encerrar eu queria trazer uma frase de um pensador desconhecido que diz assim: aprenda as regras como um profissional para depois poder quebrá-las como um artista. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, deixa seu comentário e deixa o like também para o vídeo atingir mais pessoas. Até o próximo vídeo.